Então, como eu disse, pessoal, no lucro real, né, no ajuste anual que eu vou fazer em 31 de dezembro, a empresa deve calcular o imposto de renda da contribuição devido no ano calendário e os valores pagos mensalmente são considerados como antecipação, né? Havendo saldo, este será pago, compensado ou restituído na forma da legislação vigente, tá? Então é aquilo. Tem uma diferença para ser recolhida, eu vou recolher essa diferença. Eu já paguei a estimativa mais do que eu apurei, eu tenho um valor a ser compensado ou restituído, tá? Do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro real. O momento da opção, pessoal, do lucro real, ele, como eu disse, pode ser trimestral pela estimativa e ele é irretratável para todo o ano calendário, tá? Então não posso mudar, é irretratável, tá bom? No lucro real trimestral, com o pagamento da primeira cota ou cota única do imposto relativo ao primeiro trimestre, se dá a opção, né? Porque já falei para vocês, tem um código específico lá do DARF em que você informa o imposto de renda. Então, paguei a primeira cota, né, pelo balanço trimestral, já optei pelo lucro real trimestral. No lucro real anual, se eu estou pagando imposto de renda e contribuição social ali por estimativa mês a mês, né? Então, com o pagamento do imposto relativo ao mês de janeiro ou ao mês de início da atividade, com base na receita bruta e acréscimos, né? Ou no lucro real apurado em balanço de redução, eu já tenho o meu lucro real anual como opção, tá? Então tem essas observações em relação à opção. Como eu disse para vocês anteriormente lá, já no lucro presumido simples não. Você entra no portal, faz opção. O lucro presumido se dá pelo pagamento da guia, o imposto de renda também se dá pelo pagamento da guia. Ambos irretratáveis, tá? Eu não mudo o meu regime de tributação. Por isso, mais uma vez repito a importância do planejamento tributário para as empresas, tá bom? Eu falei anteriormente para vocês, né? E vamos novamente aqui trabalhar com as famosas adições do lucro real, né? Causou um pouco de confusão no semestre passado para alguns essa questão dessas adições. Então, vamos lá. O lucro real, como eu disse, é o lucro contábil, né? Somado às adições e retirado as exclusões e compensações ou prejuízos fiscais, né? Detalhe nessa situação. Então, como eu disse para vocês, nós temos duas figuras: o lucro contábil, ou o lucro da contabilidade apurado, e do outro lado nós temos o lucro fiscal, ou chamado lucro real, que é depois que você faz as adições, exclusões e compensações, tá? Então, as adições, pessoal, estão lá no artigo 249 do Regulamento do Imposto de Renda, tá? Do chamado RIR, né? Do RIR, do Imposto de Renda. Nós temos no artigo 249 as adições. Então, algumas das adições aqui para vocês, tá? Então, pessoal, mas qual conta eu vou colocar como adição? Pessoal, vai na legislação, busca o artigo 249, vocês vão ver as contas lá que são passíveis de adição para o lucro real, tá? É só buscar a legislação e fazer a leitura da legislação. Pagamento sem causa ao beneficiário não identificado, provisões indedutíveis não autorizadas na legislação, multa por infrações fiscais de natureza não compensatória, por exemplo, aqui multa de obrigação acessória, eu transmiti uma DCT fora do prazo, né? São multas fiscais. Então isso aqui é uma multa em que eu tenho que adicionar no meu lucro. Encargo de depreciação de bens que já perderam o valor contábil, despesas com alimentação de sócios, doações, despesas com brindes, tá? Então meu sócio viajou para fazer um serviço pela empresa e se alimentou ali, a empresa teve esse gasto com o sócio, ele trouxe notas fiscais dessa despesa que ele teve com a alimentação. Isso é adicionado no meu lucro, tá? Então entenda o seguinte: mas deve essas multas, multas de trânsito também, tá, pessoal? Essas multas, elas não deduzem do lucro. Opa, peraí, deduz do lucro contábil, tá? Do lucro contábil. Na minha contabilidade lá, a despesa com alimentação de sócio é despesa. Por quê? Porque tem um documento fiscal, saiu dinheiro da empresa para pagar essa alimentação, é despesa, tá? Fiz material para brinde para meus clientes, é óbvio que isso é despesa para a empresa.
É óbvio que é despesa para a empresa, tá? Registra-se lá. Multas por declarações em atraso, multas de trânsito, né? Os encargos de depreciação de bens já perderam valor contábil. Tudo isso vai deduzindo no lucro contábil. Na contabilidade, sim, tá? Então eles já foram deduzidos do meu lucro lá quando tem meu lucro líquido, né? Mas a Receita Federal do Brasil, a União, diz que essas despesas podem sim ser consideradas despesas contábeis, mas para efeito fiscal, para recolhimento do imposto de renda e contribuição, elas devem ser somadas novamente nesse lucro líquido, tá? Então na contabilidade ela foi deduzida lá para achar o lucro líquido, mas na apuração do lucro real elas vão ser somadas novamente. Eu vou somar elas de novo, tá? Então pego o meu lucro líquido e somo novamente esses tipos de adições. São vários, pessoal, vários tipos. Todos estão dispostos lá no artigo 249 do Regulamento do Imposto de Renda, tá? Então, somos novamente para efeitos do lucro real. Vocês vão relembrar na hora de fazer os cálculos, tá? Do lucro real. Mas guardem isso, a adição você soma lá Lembra, despesa é adição, tá? Despesa é adição. Essas despesas aqui são adição dentro do lucro real, tá? E as exclusões, Denis? As exclusões também estão lá no artigo 250, 250 do Regulamento do Imposto de Renda, né, do RI. Por exemplo, ó, lucros já tributados em outras pessoas jurídicas, resultado positivo na equivalência patrimonial. A gente vai ver equivalência patrimonial lá no 8º período, tá, pessoal? Rendimentos e ganhos de capital nas transferências de imóveis apropriados para fins de reforma agrária. Reversão do saldo de provisões dedutíveis. Prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitado à compensação de 30% do lucro líquido ajustado, tá? Artigo 509 a 515 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, tudo isso aqui, pessoal, são exclusões que eu posso fazer, tá? Ora, o lucro já tributado aqui, ó, esse lucro aqui, ó, ou rendimento, vamos colocar o rendimento aqui, rendimentos e ganhos de capital, né, nas transferências de imóveis para fins de reforma agrária, né? Isso aqui, lá na minha contabilidade, ele foi somado como ganho, como receita, dentro da contabilidade, lá no meu balancete, no meu DRE, tá? Mas, para fins da Receita Federal, essa receita que eu coloquei lá, eu tenho que excluir ela aqui, tá? Então guardem bem isso. A despesa no balancete, se tiver dentro do artigo 249 do regulamento, essa despesa ela soma nos ajustes do lucro real. As receitas que somaram lá no meu balancete, para efeito fiscal agora ela diminui, ela é excluída, tá? Para fins fiscais. E aí, levando em consideração novamente aqui, frisar para vocês o prejuízo fiscal. Ele é compensado, mas no limite de 30% do lucro líquido ajustado, tá? Compensação de 30% do lucro líquido ajustado. Então, pessoal, eu tive meu lucro lá apurado. Aliás, eu tive um prejuízo no trimestre. Vamos colocar aqui que eu quis apurar meu balanço trimestralmente. Primeiro trimestre eu tive um lucro, segundo trimestre eu tive um lucro, terceiro trimestre eu tive um prejuízo, quarto trimestre eu tive um lucro. Ora, quando eu tenho prejuízo eu não pago imposto, tá? Eu não vou pagar imposto de renda, eu vou pagar contribuição social, porque eu tive prejuízo. Você tem prejuízo, você não teve receita, você não teve resultado positivo, então não tem que pagar imposto, tá? No quarto trimestre eu já tive um lucro, mas aí o que eles vão falar? Aquele prejuízo que eu tive no trimestre anterior, eu vou poder compensar ele no meu lucro aqui. Mas o limite que eu posso compensar dele, pessoal, é somente 30%, tá? Não mais que isso. Esse limite de 30% é o que a Receita permite que eu realize de compensação do meu lucro líquido ajustado, tá bom? Então guardem bem essa questão do limite de 30%, tá? Em relação à questão se eu apurei, por exemplo, anualmente, né? Apurei meu exercício de 2019, eu tive um lucro, mas lá em 2018 eu tive um prejuízo. Apurei anualmente, né?
Então 30% daquele valor lá de 2018 eu posso compensar nesse meu lucro de 2019, tá? Então é limitado o prejuízo fiscal ao limite de 30% para realizar essa compensação, tá bom? Então guardem bem essa permissão que a legislação fiscal traz às empresas, tá? Então sempre tem que tomar cuidado com essa situação. Dentro do lucro real, eu não falei para vocês aqui hoje ainda, mas nós temos ainda a figura do PIS e da COFINS, tá? Que eu tratei com vocês lá no semestre passado quando era serviço. O PIS e a COFINS, ele também é mensal dentro do lucro real, assim como no lucro presumido, tá? Mas o lucro real, pessoal, também é um regime não cumulativo, tá? O lucro presumido é um regime cumulativo e o lucro real é um regime não cumulativo, para efeitos do PIS e da COFINS tão somente, tá? Então, para efeito do PIS e da COFINS, eu posso me beneficiar de créditos, tá? Para cálculo desses tributos. Na próxima aula eu falarei para vocês aí do PIS e da COFINS dentro do lucro real, tá bom? Então, pessoal, eu vou enviar umas atividades no SEI a respeito do lucro real, mas apenas essa parte da legislação, tá? Por enquanto, somente para vocês me passarem, tá? Amanhã nós teremos a nossa avaliação, tá? Eu tentei montar a avaliação online no SEI, pessoal, não consegui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou postar essa atividade avaliativa amanhã, a partir das 20h50, dentro da plataforma do SEI, tá? E vocês me entregarão essa atividade avaliativa até a próxima segunda-feira. É quinta? Sexta? Segunda-feira vocês me entregam, tá? Segunda-feira até às 23 horas vocês me entreguem essa atividade avaliativa, tá? Que eu vou postar amanhã para vocês dentro da plataforma. E em relação a essa atividade que eu vou passar do lucro real, vocês me entreguem ela na próxima semana, tá? Na próxima quinta-feira, tá? Então semana que vem vocês têm 2 atividades para me entregar dentro do planejamento tributário. Aquela sobre o ISS e o ICMS, tá? E também essa sobre o lucro real, a legislação do lucro real, que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Por gentileza, pessoal, dúvidas, perguntem, tá? Não tenho receio de perguntar. Vamos firme, tá bom, pessoal? Por gentileza, comprometimento nos estudos, tá? Estou aqui para ajudá-los. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Uma boa noite e muito obrigado.